isso aqui vai fazer ainda mais sentido pra vocês quando a gente fala do Lula. Não é que a gente vai falar do Lula isso aqui, não. É outra coisa do Lula. É outra coisa, o que vem depois agora. Aí eu falei, pô, e a comparação de Bolsonaro com Lula 3, Temer, Tarcísio, Zema? Aí tu vê que o Grok ainda até puxa uma sardinha pro Lula, falando, ó, Lula 3 tem forte olhar humano similar, manteve o Auxílio Brasil, rebatizado com Bolsa Família, com valores altos, ampliou a cobertura inicialmente, depois fez o pente fino, né, Lula. Difere na ideologia, mais Estado, taxação de ricos para financiar. Não, isso aí que eu acho que o Grok tá errado. Acho que se continuar conversando com ele, fala, pô, mas quem tá pagando mais imposto é a classe média, né? Olha o imposto da blusinha, os aumentos de impostos diversos. Mas o resultado prático no bolso do pobre é comparável, né? Enfim, Lula não precisa lutar contra o Guedes. Sua visão é naturalmente expansionista social. Se fosse o Temer, era totalmente oposto. Austeridade pura, tanto que a PEC do teto de gastos nasce no governo Temer. Reforma trabalhista, a contenção de gastos sociais, Temer declarava explicitamente que não fazia medida populista. Odeia pobre. Qualquer ajuste fiscal pós-crise, sem grandes expansões de auxílios ou corte de preços, sem olhar humano imediato, priorizava equilíbrio de contas. E se for um Tarcísio Zema? Perfis mais próximos do Guedes, liberal fiscalista, sem um componente populista de Bolsonaro. Tarcísio critica abertamente o populismo, exemplo, debate sobre a 6x1, isenções de imposto de renda, corta benefícios fiscais para reduzir gastos, foca em eficiência, privatizações, responsabilidade fiscal. Zema segue linha similar, redução de gastos em algumas áreas, ênfase em gestão austera e crescimento via mercado. Nenhum dos dois fez equivalentes estaduais de Auxílio Brasil gigante ou intervenção fora em preço de combustíveis, priorizam reformas estruturais sobre alívio imediato. São exemplos de direita, sem espírito Bolsonaro. Resultados econômicos via disciplina fiscal, não via transferências diretas massivas. Conclusão. Bolsonaro foi o grande catalisador do olhar humano nessas medidas. Guedes deu arcabouço técnico e liberal, mas resistiu ao gasto extra. Sabe? Foi um equilíbrio, mas o X da questão é o Jair, cara. É o Jair. É o coração no lugar certo. Não tem outra coisa. Olavo mesmo falava, não é uma militância de direita conservadora, é uma militância bolsonarista. E eu acho que essa explicação do Olavo é fácil de entender quando você olha, por exemplo, a pandemia. Alguém esperava. Ia ocorrer uma pandemia e iam trancar as pessoas em casa, impedir de trabalhar? Eu acho que ninguém esperava isso. Alguém esperava? Então, quando acontece alguma coisa totalmente inesperada, de impacto econômico global, ninguém tem um plano para lidar com isso. Quem que você prefere na presidência? Um cara com esse olhar humano como Bolsonaro ou outro cheio de planos e super técnico? O grande ponto da política no final do dia, pra mim eu chego na política, gente, na vida, no emprego, no trabalho, dentro de casa, pessoas boas, virtuosas, sabe? Pessoas genuinamente boas, interessadas em, sabe, em entregar o melhor, interessadas em realmente servirem. É um servo de Deus na terra. É isso, é o Jair Messias Bolsonaro. Como ele dizia, né? Talvez seja uma missão. Só não esperava que ele precisasse sofrer tanto, viu? É miserável, velho. Sério mesmo, viu? Também dizem que Deus, né, não dá pra ninguém uma cruz que ela não possa carregar. Mas que podia dar uma aliviadazinha nessa cruz de Bolsonaro, hein, Deus? Sem querer aqui ser herege ou falar pro senhor como é que o senhor devia governar esse mundo, mas... vai dar uma tristeza aí pro senhor Bolsonaro, viu? Lula 3 mostra que o viés assistencialista pode vir de outro lado ideológico, mas com intensidade parecida. A disputa que você citou existiu e foi decisiva. Bolsonaro impôs sua visão de sociedade quando achou necessário. Mas isso explica porque essas pessoas foram vistas como bolsonaristas, mesmo com Guedes no comando. Nunca vai ter, velho, outro igual a Bolsonaro. Nunca vai ter outro igual a Bolsonaro. Aí você vê ali, ó. Sabe. Bolsonaro não tem nenhuma vocação pra vida pública. Que bom. Imagina se ele tivesse. Ele tava aí no PSD. Tava aí bem quisto, né? Não tava preso, não tava sendo torturado. Não tava aí com o ombro pra fazer uma cirurgia porque caiu na PF. Tava igual a bicho, por um golpe que nunca existiu. Pois é. Esse era o secretário da Casa Civil do Tarcísio. A Ana fala, né? Mais de 30 anos na política sem nenhum escândalo de corrupção. Mais de 30 anos na política sem roubar nenhum centavo do povo brasileiro. Fez um governo limpo, mas ele não tem vocação não pra vida pública. Então o Kassab, vá merda. Concordo com você, Ana. Aí volta aí. Mesmo fora do governo, sendo perseguido para a posição de Bolsonaro, lutando contra imposto. Vocês viram Paulo Guedes? Alguém viu Paulo Guedes durante a reforma tributária? Algum de vocês viram algum secretário do Paulo Guedes durante a reforma tributária? Não faz do Guedes uma má pessoa. Só para reforçar mais uma vez, esse país deu certo por conta de Bolsonaro. Incomoda muito, sabe? Tentarem minimizar a figura dele. Vamos ver o Kassab. O próprio Kassab falou isso. Não, o governo Bolsonaro tem capacidade porque tinha o Paulo Guedes lá que combinava 5 ministérios.
Não, cara, o Brasil deu certo por causa de Bolsonaro. A merda, Kassab. Quem aparece pra lembrar do Jair é o Saxida. Eu não vi o Guedes. Toda essa perseguição que o Bolsonaro sofreu, eu não vi o Guedes abrir a boca. O Guedes teve a oportunidade de ser o super-ministro. O Guedes comandou 5 ministérios ao mesmo tempo. E não abre a boca pra falar de Bolsonaro. E ninguém se questiona sobre isso. Ninguém se questiona sobre ele trazido o dinheiro do SUS pro Brasil. Volto a falar. Ele foi importante tecnicamente para viabilizar esse espírito que Bolsonaro tinha de cortar imposto, favorecer o povo e diversas outras coisas. Mas pera lá, galera. Cada um em seu quadrado. E aí eu falei que ia ficar ainda mais claro essa parada de Bolsonaro quando a gente falasse do Lula. Obrigado, Tsuki, por esse recorte. Sem vocês, velho, o vídeo não sairia. Pessoas mais aleatórias se encontram nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um pouco longo, mas já no início já dá pra entender um pouco, né? Breno Altman, conversando com a Andrea, a Edson coloca ali um destaque, né? Uma parte do povão não quer mais gradualismo, que é o discurso disruptivo, é o Jair. A reclamação do Breno com o governo Lula não se trata de direita e esquerda, mas de dinâmica, e como o povo e a militância petista respondem ou não a essa dinâmica. Com isso em mente, inverta os cenários. Os pontos centrais que permeiam a sua preocupação são os mesmos que envolvem a base bolsonarista maluca, né? O que você quer falar com isso? Vamos escutar. Assunto terras raras. Tem mais de um ano que esse assunto ocupa a agenda nacional. O que foi feito nesse um ano? Nada. Estudos. A pauta do 6x1 tem mais de um ano que ocupa a agenda nacional. O que foi feito nesse período? Agora começaram a se dar passos, mas olha, demora para agir. Por quê? Porque a estratégia política, isso não é um problema de comunicação, a estratégia política do presidente Lula é uma estratégia gradualista, que ela se baseia em consensos prévios. O que é um consenso prévio? Eu tenho aqui um passo que eu quero dar. Eu quero acabar com a escala 6x1. Mas eu só vou apresentar um projeto para o parlamento quando eu já tiver feito costuras suficientes com o empresariado, com os partidos da centro-direita, com os aliados, com os movimentos sociais, com os trabalhadores, que permitam que esse projeto avance e seja aprovado. Enquanto esse consenso não estiver formado, eu não avanço. Isso foi Bolsonaro? O Bolsonaro metia o projeto, vai baixar a gasolina. E ia pro cercadinho e metia vídeo e fazia live, pressionava o parlamento. E os deputados gritavam, tá me perseguindo. E batia em governador e falava que o governador não queria baixar o preço da gasolina. Quem é que criava o consenso? Bolsonaro ficava lá de conversinha? Do pé de ouvido de banqueiro? Ou empurrava e falava, bora, povão, vamos junto aí, vamos reclamar, vamos dar cara a tapa, vai todo mundo ficar com raiva de mim, mas a gente vai avançar, tamo com pressa. Não tem tempo de gerar o consenso. A gente vai gerar na marra. Você vê a diferença de Lula para Bolsonaro? O que o Breno Altman quer é um Bolsonaro de esquerda. É isso que ele quer, um Bolsonaro de esquerda. Que não fica esperando um grau. Não, irmão. Rompe é isso aqui, ó. Esse é o projeto. Esse é o objetivo. Tem que abaixar o preço da gasolina. Não dá mais. Te vira, irmão. O sonho desses caras até... Olha, se Bolsonaro... Vocês já imaginaram se Bolsonaro fosse de esquerda? Vocês já imaginaram como é que ele seria tratado pelos portais de esquerda como um todo? Brasil 247, Revista Fórum, ICL, sabe? Os influenciadores de esquerda. Será que essas gracinhas que a turma do Nicolas apronta, Gazeta do Povo, Revista Oeste, Bradoquianos, Partido Novo... Tu acha que ia ter isso na esquerda contra Bolsonaro? Vocês já imaginaram isso, velho?